Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudeva. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje falaremos o capítulo 29 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado Explicação do Senhor Kapila sobre o serviço devocional. Vamos então ao verso 1. Devahuti perguntou: Meu querido Senhor, acabas de descrever muito cientificamente os sintomas da totalidade da natureza material e as características do espírito de acordo com o sistema Sankhya de filosofia. Agora, peço-te para explicar-me o caminho do serviço devocional, que é o fim último de todos os sistemas filosóficos. Devahuti continuou: Meu querido Senhor, por favor, descreve também em pormenores para mim e para as pessoas em geral o contínuo processo de nascimento e morte, pois ouvindo falar sobre essas calamidades, poderemos nos desapegar das atividades deste mundo material. Por favor, descreve também o tempo eterno, que é uma representação de tua forma, e por cuja influência as pessoas em geral dedicam-se a praticar atividades piedosas. Meu querido Senhor, tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicional das entidades vivas. Por seus olhos de conhecimento não estarem abertos, elas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão, sem teu abrigo, e por isso são falsamente ocupadas pelas ações e reações de suas atividades materiais, parecendo estar muito fatigadas. Sri Maitreya disse: Ó melhor entre os curos, o grande sábio Kapila, movido por grande compaixão e satisfeito com as palavras de sua gloriosa mãe, falou o seguinte. O Senhor Kapila, a personalidade de Deus, respondeu: Ó nobre senhora, há múltiplos caminhos de serviço devocional em termos das diferentes qualidades do executor. Serviço devocional executado por uma pessoa que é invejosa, orgulhosa, violenta e irada, e que é separatista, é considerado serviço no modo da escuridão. Adoração às deidades no templo, executada por um separatista, motivado pelo desejo de gozo material, fama e opulência, é devoção no modo da paixão. Quando o devoto adora a Suprema Personalidade de Deus e lhe oferece os resultados de suas atividades a fim de livrar-se dos inebriamentos de atividades fruitivas, sua devoção está no modo da bondade. A manifestação do serviço devocional inadulterado ocorre quando a mente sente-se atraída de vez a ouvir o nome e as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que reside no coração de todos. Assim como a água do Ganges flui naturalmente rumo ao oceano, esse êxtase devocional, que nenhuma condição material interrompe,
flui em direção ao Senhor Supremo. O devoto puro não aceita nenhuma espécie de liberação, salóquia, sasti, samípia, sarúpia ou ecátua, mesmo que elas sejam oferecidas pela Suprema Personalidade de Deus. Como já expliquei, alcançando a plataforma mais elevada de serviço devocional, pode-se superar a influência dos 3 modos da natureza material e situar-se na fase transcendental como o Senhor está situado. O devoto deve cumprir seus deveres prescritos, os quais são gloriosos, sem almejar lucro material. Sem violência excessiva, ele deve executar regularmente suas atividades devocionais. O devoto deve ver regularmente minhas estátuas no templo, tocar meus pés de lótus e oferecer-me parafernália de adoração e orações. Sua visão deve ser com o espírito de renúncia, no modo da bondade, e ele deve ver toda entidade viva como espiritual. O devoto puro deve executar serviço devocional prestando o maior respeito ao mestre espiritual e aos acharyas. Ele deve ser compassivo com os pobres e fazer amizade com pessoas que estão no mesmo nível que ele. Porém, deve executar todas as suas atividades com regulação e com controle dos sentidos. O devoto deve sempre procurar ouvir sobre temas espirituais e deve sempre utilizar seu tempo cantando o santo nome do Senhor. Seu comportamento deve ser sempre reto e simples, e embora não seja invejoso, mas amigável com todos, ele deve evitar a companhia de pessoas que não sejam espiritualmente avançadas. Quando alguém se qualifica plenamente com todos esses atributos transcendentais, e deste modo sua consciência se purifica por completo, ele sente-se imediatamente atraído só de ouvir meu nome ou de ouvir falarem de minhas qualidades transcendentais. Assim como a carruagem do ar transporta um aroma de sua origem e atinge de imediato o sentido do olfato, da mesma forma, quem se ocupa constantemente em serviço devocional, em consciência de Krishna, pode perceber a alma suprema que está igualmente presente em toda a parte. Estou presente em toda entidade viva como a superalma. Se alguém negligencia ou desrespeita a superalma que está em toda parte e se ocupa na adoração à deidade no templo, isto não passa de mera imitação. Quem adora a deidade do Supremo nos templos, mas não sabe que o Senhor Supremo, como Paramatma, está situado no coração de toda a entidade viva, está certamente na ignorância e é comparado àquele que oferece oblações às cinzas. Quem me oferece respeito, mas tem inveja dos corpos dos outros, e por isso é separatista, jamais alcança paz de espírito, por causa de seu comportamento hostil para com outras entidades vivas. Minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais e parafernália adequados, uma pessoa que ignora minha presença em todas as entidades vivas não me satisfaz jamais mediante a adoração às minhas deidades no templo. Cumprindo seus deveres prescritos, cada um deve adorar a deidade da Suprema Personalidade de Deus até que perceba minha presença em seu próprio coração e também nos corações das outras entidades vivas.
assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas em virtude de uma visão separatista. Portanto, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade, deve-se favorecer-me a mim, que resido em todas as criaturas como o seu próprio eu. Entidades vivas são superiores a objetos inanimados, ó abençoada Mãe, e entre elas, entidades vivas que manifestam sintomas de vida são melhores. Animais com consciência desenvolvida são melhores que essas, e melhor ainda são aquelas que desenvolveram percepção sensorial. Entre as entidades vivas que desenvolvem percepção sensorial, aquelas que desenvolvem o sentido do paladar são melhores do que as que só desenvolvem o sentido do tato. Melhores do que aquelas são as que desenvolvem o sentido do olfato. E melhores ainda são as que desenvolvem o sentido da audição. Melhores do que as entidades vivas que percebem o som são aquelas que podem distinguir entre uma forma e outra. Melhores do que estas são as que desenvolvem as arcadas dentárias superiores e inferior. E melhores ainda são as que têm muitas pernas. Melhores do que estas são os quadrúpedes, e melhores ainda são os seres humanos. Entre os seres humanos, a sociedade que é dividida segundo qualidade e trabalho é a melhor. E nesta sociedade, os homens inteligentes, que são designados como brahmanas, são os melhores. Entre os brahmanas, aquele que estudou os Vedas é o melhor. E entre os brahmanas que estudaram os Vedas, aquele que conhece o verdadeiro significado do Veda é o melhor. Melhor do que o brahmana que conhece o propósito dos Vedas é aquele que pode dissipar todas as dúvidas. E melhor do que este é aquele que segue estritamente os princípios bramínicos. Melhor do que este é aquele que se liberta de toda a contaminação material. E melhor do que este é o devoto puro, que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Portanto, eu não encontro uma pessoa superior àquela que não tem outro interesse senão o meu, e que por isso ocupa e dedica todas as suas atividades e toda a sua vida, tudo a mim sem parar. Tal devoto perfeito oferece respeitos a toda entidade viva por ter a firme convicção de que a Suprema Personalidade de Deus entra no corpo de cada entidade viva como a superalma ou controladora. Minha querida mãe, ó filha de Mano, o devoto que aplica a ciência do serviço devocional e da yoga mística dessa maneira pode atingir a morada da pessoa suprema simplesmente por este serviço devocional. Este Purusha, de quem a alma individual deve aproximar-se, é a forma eterna da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecida como Brahman e Paramatma. Ele é a principal personalidade transcendental e suas atividades são plenamente espirituais. O fator tempo, que provoca a transformação das diversas manifestações materiais, é outro aspecto da Suprema Personalidade de Deus. Qualquer pessoa que não saiba que o tempo
é a mesma personalidade suprema, tem medo do fator tempo. O Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que é o desfrutador de todos os sacrifícios, é o fator tempo e o mestre de todos os mestres. Ele entra no coração de todos, é o apoio de tudo e faz com que todo ser seja aniquilado por outro. Ninguém é querido pela suprema personalidade de Deus, nem ninguém é seu inimigo ou amigo, mas ele dá inspiração àqueles que não o esquecem e destrói os que o esquecem. Por temor à suprema personalidade de Deus, o vento sopra. Por temor a ele, o sol brilha. Por temor a ele, a chuva cai. E por temor a ele, a hoste de corpos celestiais espalha seu brilho. Por temor à suprema personalidade de Deus, as árvores, trepadeiras, ervas e plantas e flores sazonais desabrocham e frutificam, cada uma em sua própria estação. Por temor à suprema personalidade de Deus, os rios correm e o oceano não transborda jamais. É apenas por temor a ele que o fogo queima e que a terra com suas montanhas não afunda na água do universo. Sujeito ao controle da suprema personalidade de Deus, o céu permite que o espaço exterior acomode todos os vários planetas, que mantêm inúmeras entidades vivas. A totalidade do corpo universal expande-se com suas 7 coberturas sob seu controle supremo. Por temor a Deus, os semideuses, diretores encarregados dos modos da natureza material, executam as funções de criação, manutenção e destruição. Todas as coisas animadas e inanimadas dentro deste mundo material estão sob o controle deles. O eterno fator tempo não tem começo nem fim. Ele é o representante da suprema personalidade de Deus, o construtor do mundo criminoso. Ele ocasiona o fim do mundo fenomenal, executa o trabalho da criação, trazendo um indivíduo à existência a partir de outro, e do mesmo modo ele dissolve o universo, destruindo inclusive o Senhor da Morte de Amaraja. Então aqui terminamos o capítulo 29. Então aqui nesse capítulo, né, o senhor Kapila, que é a encarnação de Krishna, está explicando, né, sobre o serviço devocional à sua mãe Devahuti. Ele vai mostrando que, de acordo com a natureza do praticante do serviço devocional, ele é de diferentes maneiras. E aqui explica também as características, né, dos praticantes, e vai mostrando também, dentro da criação, né, como um ser é superior a outro, dentro das qualidades assumidas, né? Uns têm olfato, uns têm audição, uns são quadrúpedes, aí vai mostrando o reino vegetal, né? O reino animal, até que chega na forma humana, e dentro da forma humana, a sociedade que está vivendo, né, no sistema criado por Deus, né, de Varnashrama, né, social e espiritual, é uma sociedade melhor. E desses humanos, aquele que atinge a posição de Brahmana é o melhor, né, na sociedade humana, e o que atinge a posição de Vaishnava, o devoto puro, que está sempre ocupado em pensar, né, em Krishna, em viver a sua vida completamente devotada a Deus. Então esse tipo de serviço devocional que não tem nenhum interesse material, que é totalmente puro, que está no nível assim, direto da compreensão espiritual, então essa pessoa é a mais elevada de todas, né? Mais elevada assim, que Krishna considera.
E aí tem esse verso que Krishna diz: portanto, eu não encontro uma pessoa superior àquela que não tem outro interesse senão o meu, e que por isso ocupa e dedica todas as suas atividades e toda a sua vida, tudo a mim, sem parar. Aqui Deus está mostrando que um dia nós, como almas servas eternas de Krishna, vamos atingir essa posição de pureza, em nosso coração, e aí vamos nos tornar assim aquilo que Krishna considera a personificação, assim, vamos dizer, mais elevada desse universo. Então todo mundo que está ocupando a sua vida plenamente nessa rendição a Deus, em serviço devocional, amoroso, totalmente entregue, sem a presença do falso ego, que estabelece a ação dos modos materiais da natureza. Então essa pessoa é considerada assim, como livre nesse mundo material e tem o retorno garantido à condição espiritual após a morte. Então Krishna está falando que ele não encontra pessoa superior, depois de ter descrito os vários níveis dessa escada de hierarquia, vamos dizer assim, inferior até superior. Então, quando você ver um devoto puro de Krishna nesse mundo, você vai entender que aquela pessoa é o resultado último de uma evolução de consciência através das formas que alcançou o nível pretendido por uma alma dentro desse universo material, que é simplesmente perceber a existência de Deus em seu coração, e também que Deus está no coração de todos os seres vivos, entender essa unidade qualitativa suprema da consciência, que a gente chama Vasudeva, onde tudo é a presença de Deus manifestada para que possamos retornar a essa nossa condição, a nossa posição eterna de servos amorosos de Krishna, e assim teremos completado a nossa missão nessa existência material, ascensionando todas as nossas intenções, de uma forma ávida, para atingir esse ponto que Krishna está falando. Então a vida espiritual é muito simples, muito fácil. Se você tem o conhecimento, essa sabedoria, que está sendo falado aqui no Srimad Bhagavatam, naturalmente você se rende, porque a sabedoria ela destrói a ignorância. Ela rompe esses véus de ilusão que fazem a gente pensar que é esse corpo material e que a gente está aqui nesse mundo para desfrutar, para possuir coisas, e não é nada disso. A partir do momento que você está vivendo como um devoto puro de Krishna, você vai naturalmente estar protegido. Você vai receber todos os benefícios materiais e espirituais, porque Deus ele vai cuidar pessoalmente de você. Porque tem um verso que Krishna fala aqui que ele não considera ninguém amigo ou inimigo dele. Krishna é equânime, mas se você está se aproximando dele com seu coração amoroso, naturalmente ele também se aproxima de você e vai reciprocar na mesma qualidade espiritual da sua mentalidade, da sua espiritualidade em relação a ele. E aqui também no verso, Krishna fala, o devoto que aplica a ciência do serviço devocional e da yoga mística dessa maneira, pode atingir a morada da pessoa suprema simplesmente por este serviço devocional. Mostrando que é muito simples, desde que você aplique praticamente isso na sua vida, no seu dia a dia. Como se fala, é uma tomada de consciência. Se você percebe Deus dentro do seu coração e vive em Deus, então Deus vai perceber a sua presença nesse mundo e vai viver na sua vida. Então, qual seria a melhor escolha para qualquer pessoa? Se você entende que você pode ficar no refúgio do amor supremo e viver uma vida plena, bem-aventurada, cheia de paz, de amor, então por que não fazer isso?
Porque ficar dando, né, alento ou crédito para coisas externas ou para pessoas assim que se dizem poderosas, se isso não vai levar a nada, né? Talvez vai levar a mais medo e insegurança. Então, Krishna, nesse verso, ele está falando, se a pessoa está comigo, né? Nesse sentido aqui do fator tempo, como o Devahuti pediu para ele explicar, ele fala assim, se você entende que eu sou o tempo, então você perde o medo, porque o medo é correlacionado a uma ansiedade do futuro, ou algum trauma que você traga do passado e que isso possa se repetir. Então você joga tudo fora, né? Porque isso aí é do falso ego. Você se situa em Krishna e entende que tudo está perfeito na condução de Deus que está dentro do seu coração. De modo que você descarta todas as informações externas que estão vindo, né? Ou por meios trevosos, sinistros, ou das pessoas que estão perdidas, né? em sua personalidade falsa. É dessa forma que você se liberta desse mundo, né, que é gerado por uma coletividade de pensamentos turbulentos. Então é isso que devemos entender. E aqui Krishna está falando, e porque ele é o tempo, tudo acontece, né, organizadamente. Então o sol brilha por causa de Deus, o fogo queima, né, por causa do respeito, né? A gente fala temor aqui, mas é o respeito, né? Porque são semideuses que estão atuando atrás desses elementos, são devas, são elementais, todos os reinos da natureza atuam de uma forma ordenada, né? Cosmicamente, para que essa realidade material aconteça para o propósito pelo qual, né, Deus criou. Então, quando Krishna criou esse mundo material, esse tipo de prisão energética, as pessoas que estão aqui nesse mundo, que escolheram estar aqui por algum motivo, que está relacionado geralmente à inveja por Deus, pelos seus mais diversos motivos, mesmo que não nos lembremos, né? Quando Deus criou isso aqui, Ele está nos favorecendo uma experiência de entendimento do nosso fracasso, da nossa frustração de não ter sucesso tentando viver separado de Deus. E quando entendemos isso através dessa sabedoria do Srimad Bhagavatam, automaticamente, né, saímos dessa conotação mental, desse conceito, dessa crença de que nós podemos viver caprichosamente sem a ordenação de Deus de dentro do nosso coração. Então nos libertamos dessa nossa fraqueza, que é tentar viver separado de Deus ou tentar ser Deus, né? Então não existe isso, existe que Deus é tudo e que nós somos partes desse tudo e que intercambiamos com esse tudo a energia divina, e isso é maravilhoso. Então aqui Krishna, como o tempo, está regulando toda essa existência material. E todos os elementos, né, o sol, as estrelas, né, o mar, você vê que ele nunca passa daquele limite ali, porque o mar é uma entidade viva. Então ele por temor a Deus, ele não invade as cidades, assim, está tudo controlado perfeitamente. Só a nossa mente que é louca e que é descontrolada e que fica pensando milhões de idiotices, né, porque ela está tentando viver desvinculada dessa conexão com o divino, que está dentro do nosso coração, nos conduzindo assim amorosamente de volta para a morada dele. Então vamos despertar, né? E vamos nos situar nesse serviço devocional no modo da bondade, conforme é falado nesses versos, onde você simplesmente vai adorar a Deus, seja no templo, mas também percebendo a presença de Deus em tudo, em todos, no seu próprio coração, e viver nessa totalidade da presença divina em tudo e em todos, entendendo que tudo está em Deus e Deus está em tudo, e que tudo é uma unidade de consciência, né? Vasudeva, e isso é maravilhoso, e vamos, né, seguindo até essa posição dentro da forma humana para a condição de um devoto puro de Krishna, e desse modo atingindo essa perfeição. Não temos mais o porquê de ficar dentro dessa existência material, e voltamos para nosso lar original, né? Nossa condição de consciência,
pura, onde nos relacionaremos diretamente com Deus no mundo espiritual. Ok? E enquanto estamos aqui nesse mundo material, vamos nos relacionar diretamente também com Deus dentro do nosso coração. Então aqui é um estágio para você aprender a se relacionar com Deus e se preparar para se relacionar com Ele com um corpo espiritual. Por isso que devemos sempre estar cantando o santo nome de Krishna, conforme ele explicou aqui, né, que meu devoto está sempre cantando meu nome, porque né, nessa Kali Yuga, principalmente, o nome de Deus é a presença de Deus. Então, se você está sempre cantando e lembrando de Deus, você está criando a sua condição natural de ser, na existência divina, que é ser uma parte integrante de Deus. Então, tudo isso é muito incrível que o Srimad Bhagavatam fala, né? Então, esse capítulo aqui é a explicação sobre o serviço devocional. Então, o próprio Krishna está dando essa diretriz, né? Para todas as almas que tiveram pelo menos um pouco de curiosidade de querer ler os versos do Bhagavatam, já que é explicado que essa é a literatura mais elevada do universo. Então, o devoto puro, ele é o exemplo, ele é a expressão do Srimad Bhagavatam, ou do Bhagavad Gita. Ok? E aqui também dá várias qualidades de um devoto que vive em serviço devocional. Então, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.